Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 6 de abril. O Bovespa apresentou queda de 0,85%, estava até um pouco mais abaixo aqui no leilão de fechamento, mas se recuperou no leilão de fechamento, enfim, fechou para baixo da região de 64.600, dando uma sinalização extra de manutenção dessa atual tendência de baixa, mas ainda em cima de um patamar relevante, que já citei na última análise. 64.000 é um patamar mais relevante e um patamar intermediário na faixa de 64.200 pontos. Então vai ser importante a sinalização ali no próximo pregão em relação ao índice Bovespa. Dentro do que eu comentei na última análise, ainda existe a chance de gerar fundo aqui acima deste nível anterior, acima dos 62.500 pontos, e mantendo o Ibovespa dentro do movimento de alta no gráfico semanal. Então não descarto ainda esta possibilidade para o Ibovespa. No entanto, um próximo pregão vindo para um fechamento para baixo, 64.000 pontos, reforça uma chance maior do gráfico semanal abortar esse movimento de subida e ter um alinhamento para baixo em relação à tendência atual de baixa do gráfico diário, ou seja, de curto prazo. Para reverter essa tendência, essa região ficou ainda mais relevante após o pregão de hoje, região de 66.200 pontos. Teria que superar esse patamar para reverter a atual tendência de baixa. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like, lembre-se de dar um like aí, um joinha no YouTube. Desde já agradeço aí sua audiência. Nos futuros, no mini índice eu cheguei a recomendar duas operações. Essas duas operações, a primeira operação foi aqui na ponta vendedora, uma na ponta vendedora, outra na ponta compradora. Essa na ponta vendedora, esse candle aqui, ele chega primeiramente a oscilar a 5 pontos acima da máxima desse candle e vem forte para baixo. Quando ele começa a cair, eu recomendo a venda se perdesse essa mínima, devido já ter feito um movimento fraco de subida sem conseguir superar a máxima do dia. O dia começou aqui nesse candle. E inclusive dentro de um cenário de que fez um movimento forte, faz aqui uma correção mais no tempo e poderia gerar um movimento maior para baixo, ou seja, que esse movimento tivesse aqui, fosse esse movimento aqui. Mas essa venda é acionada e volta forte aqui para cima logo na sequência, acionando o meu stop que estava acima da máxima deste candle aqui. Então foi uma operação que trouxe uma perda de 0,21% e no capital total isso representou uma redução de 0,25%. A próxima operação que eu recomendei foi aqui, depois que foi uma de compra aqui nesse ponto, depois que há uma superação forte aqui para cima dessa região e depois bate aqui nessa região, usando essa região como suporte, superando e fazendo logicamente uma correção desse movimento de subida anterior. Essa compra é acionada, vem aqui para cima, gera no primeiro momento uma relação risco-ganho de 1 para 1 do tamanho do stop que eu tinha estabelecido, vem aqui para cima, depois que volta, começa a cair, gera um fundo num gráfico de menor periodicidade. Quando gerou esse fundo e por estar no gráfico de 60 minutos contra um movimento de baixa, eu já passei a trabalhar com stop mais curto. Depois que gerou esse fundo, já coloquei o fundo, botei o stop logo abaixo da mínima desse fundo, que era abaixo dos 905, e no mesmo ponto de entrada, que era os 900. Então, quando reverte essa formação de fundo, eu aciono a minha saída com a operação aí que gerou então uma perda, vamos dizer assim, devido aos custos operacionais, uma operação de 0 a 0, um ponto de entrada, mas que eu lanço aí como perda na planilha. Observe que essa entrada era para justamente pegar aqui uma movimentação para cima, que poderia testar uma região de 150 até os 200, que aqui pelo gráfico de 60 minutos, observe que fez uma formação de fundo. Então, enfim, tinha alguns pontos de apoio para essa operação, mas infelizmente ela não chegou a andar. Inclusive, se tivesse segurado mais, aqui também teria sido a saída dessa posição com ou no 0 a 0 ou também com a leve perda devido à aceleração do movimento para baixo. Então, olhando agora para o gráfico de 60 minutos, movimentação para cima, dependendo da forma como vier esse movimento, ainda abre espaço para se buscar alguma compra. Sendo que abaixo dessa região aqui de 64.600 até 64.750 é uma região mais relevante de resistência, logo não exige muito do movimento aqui para cima na ponta compradora. Melhor ainda se abrir caindo, vier aqui para baixo e gerar fundo para se buscar compra. Na ponta vendedora, movimentação fraca para cima e sinalização para baixo seria algo mais interessante em relação às operações de day trade no mini índice. Então, olhando agora para o dólar no pregão de hoje não fiz nenhuma recomendação. No gráfico de 60 minutos a gente pode observar que ficou aqui com a movimentação um pouco mais travada. Inclusive eu tinha uma expectativa para o pregão de hoje de ser um pregão um pouco mais de queda ou mesmo um pregão de correção, um pregão candle de indefinição. Eu não tinha essa expectativa de ter esse candle forte ainda para cima, que basicamente aconteceu mais no final da tarde, assim como o Ibovespa gerou força para baixo, aqui ganhou força para cima, depois de ter gerado um topo.
fez um movimento para cima, bate ali no nível de resistência, região de 140, por volta de 145, gera a formação de topo. Fiquei monitorando a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora, mas o mercado reverteu completamente aqui para cima, rompendo aqui anulando esse topo anterior e rompendo esse nível aqui para cima. Então, dentro dessa sinalização, movimentação de correção no mini dólar, em cima de um patamar, se sustentando em cima do patamar de 148, 145, seria interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Se esticar um pouco mais para cima e gerar sinalização aqui para baixo, ficaria atento também para buscar algo na ponta vendedora, em busca ali de testar alguns suportes e resistências que foram rompidas. Depois disso, vamos para as ações. PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma leve queda de 0,27%. Dentro do cenário que eu já comentei no Ibovespa, é um momento mais arriscado para o swing trade de maneira geral, tanto para a ponta compradora quanto para a ponta vendedora, porque como está conflitante a questão do movimento de alta no gráfico semanal contra um movimento, a Petro mesmo, contra um movimento forte, existe a chance dela cair um pouco mais aqui. Essa é uma sinalização mais relevante de topo. Mas não dá o movimento pode ser justamente travado, ficar enrolado aqui e na próxima semana ganhar força para cima. Então, nesse primeiro momento, não consegui encaixar uma entrada mais clara pelo gráfico de 60 minutos para buscar essa operação na ponta vendedora da Petro. Mas o fato de que se essa ação perder a mínima do pregão de hoje, 14,42, reforça ainda mais a chance dessa ação buscar uma região de suporte na casa dos R$14. Suporte intermediário para a Petro, R$14,27. Na Vale 5, dia de queda de 2,15%, também ativo que vai depender muito do próximo pregão devido a essa forma de movimentação aqui, para a relevância dessa movimentação para baixo. A ação gera nessa semana uma primeira sinalização para se ter um movimento de subida, mas pode abortar isso no decorrer da próxima semana, principalmente se ainda nesta semana, ou seja, se o próximo pregão ganhar ainda mais força para baixo, vai aumentar a chance de esse movimento aqui de baixo no gráfico semanal se estender ainda mais na Vale 5. Depois disso, vamos então para os outros ativos. CCRO3, recomendei compra na CCRO3 se ela rompesse a máxima deste candle. Ela não fez isso, mas é um ativo que eu ainda não descarto a possibilidade dessa compra, visto que ela faz um movimento de subida, rompe ali um topo anterior, gera aqui um movimento de correção, ainda fez um candle grande no pregão de hoje. Se ela conseguir no próximo pregão superar a máxima do pregão de hoje, ainda me chamaria atenção para arriscar uma compra, ou seja, de uma possibilidade de ter uma onda trade, iniciar um movimento de alta aqui no gráfico semanal, lembrando que o gráfico mensal dela está bem interessante também. Deixa eu só tirar aqui, colocar aqui a questão do ajuste. Então temos aqui o gráfico mensal, faz ali um candle um pouco mais de indefinição em cima do patamar de resistência, ainda com possibilidade de se manter dentro dessa tendência de alta que está aqui pelo gráfico mensal, a CCRO3, e iniciar realmente a formação de um fundo ali no gráfico semanal. Então essa seria a minha expectativa de apoiando a uma possível compra em cima de CCRO3. CS, lembrando só que essa compra que eu recomendei hoje está cancelada, os valores que eu recomendei estão cancelados porque não foi acionada. Cosan para o próximo pregão é algo no mesmo sentido, faz um movimento forte para cima, gera aqui alguma correção. Minha expectativa também que se a ação conseguir ganhar força superando a máxima do pregão de hoje seria de tentar pegar aqui uma formação de fundo ascendente que pode estabelecer uma nova tendência de alta. Ela tem um desafio importante aqui nesse nível de resistência, localizado ali por volta dos R$ 39,20. Essa vai de R$ 39,20 a R$ 39,41. Mas é uma das alternativas de se buscar compra de fundo ascendente a favor de um movimento de alta no gráfico semanal, que eu venho citando aí em vários ativos dentro dessa configuração de movimento de alta no gráfico semanal. Qual3 é um ativo que está em uma tendência de alta, faz aqui uma formação semelhante a de um W, vem aqui forte para cima, gera aqui uma correção. Ideal que o próximo pregão fosse até de baixa, no meu modo de ver, o próximo pregão fosse de baixa ou mais um a dois pregões aqui, para gerar o fundo um pouco mais para frente, ou seja, para se ter uma correção um pouco maior no tempo, porque essa região que ela se encontra é uma região importante de resistência. E ela está justamente, a entrada aqui nesse ponto, na superação da máxima de hoje, com stop abaixo dessa mínima, seria uma entrada próxima da resistência, com risco um pouco maior. É algo que eu vou avaliar para o próximo pregão, em cima da Qual3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.